Pegadinhas e sustos são uma febre nas redes sociais, garantindo milhões de risadas ao redor do mundo. Mas nem todas seguem o script do humor leve e despretensioso. Algumas vão longe demais, cruzando limites que ninguém deveria ultrapassar, e já até mesmo levou alguns para passar alguns dias na cadeia. O que começa como uma brincadeira acaba se transformando em confusão, sustos reais, um pouco de humilhação e até consequências perigosas para quem participa ou assiste. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Antes de se tornar um fenômeno viral na internet, Toninho Tornado já protagonizava pegadinhas icônicas no programa do João Kleber. Uma das mais marcantes é a chamada limpeza especial. A cena começava com casais chegando ao Lava Jato para buscar seus carros. Toninho, sempre com seu jeito irreverente, oferecia uma limpeza extra no porta-malas ao notar que ainda estava sujo. Aqui, ó. Fica aí. Beleza, nesse domingo, hein, mas olha isso. Pô, o cliente aqui é antigão, você sabe. O ponto alto acontecia quando ele chamava Jaque, uma mulher extremamente atraente vestindo uma mini saia para realizar a tarefa. Durante a limpeza, a Jaque acabava exibindo mais do que deveria, gerando um mix de constrangimento nos maridos e irritação nas esposas. O desfecho era sempre caótico, com os casais deixando o local frequentemente discutindo e protagonizando momentos hilários para quem assistia. Quando uma emissora de televisão visa criar uma campanha de marketing impactante, muitos recorrem aos tradicionais anúncios ou outdoors. Mas a TNT resolveu ir muito além com uma ideia ousada e totalmente inusitada na Holanda. A ação começou com um simples botão acompanhado de uma placa dizendo "aperte para adicionar drama". A curiosidade das pessoas fez com que elas apertassem o botão, apenas para se depararem com um homem vestido de azul com um telefone, onde uma voz as fazia escolher entre duas cores, azul ou vermelho. Após a escolha, algo totalmente inesperado acontecia. A pessoa era sequestrada e levada a uma construção abandonada. A partir daí, o caos se instaurava. Explosões, disparos, policiais em confronto com bandidos. Era como se a pessoa tivesse sido transportada para dentro de um filme de ação, vivendo uma experiência que mesclava terror e adrenalina. A cena caótica se desenrolava com a pessoa sendo deslocada rapidamente pelo local, cada vez mais envolvida no clima de suspense e desordem. Ao fim de toda essa tensão e caos, o grande mistério era revelado. Um banner com a mensagem de que a TNT estaria em breve disponível na KPN, uma empresa de telecomunicações holandesa. A pegadinha ousada e cinematográfica que mesclava elementos de ação e surpresa não só deixou os participantes atônitos, mas também chamou a atenção global para a criativa e incomum maneira de promover o canal. A TNT definitivamente soube como adicionar drama. Michael Carbonaro, o apresentador e mágico famoso, pregou uma peça que, como diria Silvio Santos, foi muito bem bolada. O truque começa com ele apresentando para a vítima da pegadinha um par de óculos de realidade virtual, dizendo que eles têm a incrível capacidade de digitalizar a visão de qualquer pessoa, transformando o mundo ao seu redor em uma experiência completamente pixelada. Quando o cliente coloca os óculos e os retira logo em seguida, ele imediatamente começa a ver tudo à sua volta como se fosse feito de blocos de Lego. Were you wearing that tie before? What happens when you do that is you kind of program your eyes to see digital. Those glasses? A situação fica ainda mais intrigante quando Michael pede ao cliente para olhar para um papel com instruções e, de repente, as palavras começam a estar todas embaçadas, tornando-se impossível de ler. A vítima, claramente desconcertada, começa a acreditar que está perdendo a visão, gerando uma grande tensão no ar. Com muita calma, Michael tenta ajustar a visão do cliente, explicando que o efeito é temporário. Para tornar tudo ainda mais realista, eles começam a trocar alguns objetos pixelados por outros normais, fazendo o cliente pensar que sua visão está gradualmente voltando ao normal. No fim, Michael revela que tudo não passava de um truque para um programa de TV de câmeras escondidas. O youtuber Rafael Chocolate protagonizou uma pegadinha simples, mas que é cheia de ousadia.
Tudo o que ele precisava para se impor e causar uma reação inusitada era dizer uma palavra: sai. Vestido como um gangster com direito a cigarro na mão, a pegadinha consistia em simplesmente chegar em locais onde havia pessoas sentadas, muitas vezes sozinhas, e mandar que saíssem, com uma atitude cheia de marra. O mais impressionante é que, por mais absurdo que parecesse, as pessoas, em sua grande maioria, simplesmente se levantavam e saíam sem reclamar ou tentar argumentar. Sai. Vai sair daqui? Sai. Essa reação silenciosa e até um pouco temerosa se deu provavelmente pelo medo de que algo mais grave pudesse acontecer. Afinal, ninguém sabia se aquilo era realmente uma brincadeira ou se Rafael estava prestes a causar algum tipo de confusão. Por sorte, o autor da pegadinha não encontrou ninguém mais louco que ele. Parece que as grandes empresas estão cada vez mais aderindo à moda das pegadinhas para promover seus produtos. E a LG, lá no Chile, não ficou fora dessa tendência. A marca decidiu exibir a qualidade de sua nova e inédita televisão, sendo a primeira de 84 polegadas do mundo, de uma maneira totalmente ousada e inesperada. Para isso, montaram a TV de forma que ela parecia uma janela de um prédio, criando uma falsa sensação de realidade para quem estivesse por ali. Durante uma entrevista de emprego, o recrutador começava a conversa de forma normal, fazendo perguntas como se fosse apenas mais uma entrevista. Mas de repente tudo mudava. Na tela da janela surgia a imagem de um meteoro se aproximando, ameaçando destruir tudo. ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Estamos un poquito acá. Madre. Perfecto. Aquí están Para deixar a pegadinha ainda mais convincente, começaram a ocorrer tremores e as luzes se apagaram, criando um ambiente de total pânico. Os candidatos, completamente aterrorizados, começaram a entrar em desespero, acreditando que o fim estava próximo. Somente no final, depois de quase causar um surto nos candidatos, a verdade era revelada. Tudo não passava de uma pegadinha para promover a televisão, e a janela nada mais era do que a incrível TV da LG. Os homens são naturalmente conhecidos por suas ideias de brincadeiras perigosas, mas algumas vão além do imaginável. Um grupo de youtubers japoneses decidiu organizar o que eles chamaram de o futebol mais perigoso do mundo. O motivo? Eles criaram um campo repleto de buracos camuflados estrategicamente ao longo do campo. Divididos em 2 times, as regras eram simples, nada de chutes longos e o foco total deveria ser em passes até alcançar o gol. Com essas condições, a partida começou e, como era de se esperar, não demorou muito para que os jogadores começassem a cair espetacularmente nos buracos escondidos. Cada queda gerava risos e dor ao mesmo tempo, já que ninguém sabia ao certo onde estavam as armadilhas. Para tornar tudo ainda mais caótico, algumas marcações que pareciam indicar buracos não tinham nada, confundindo ainda mais os participantes que jogavam com o olho na bola e o outro nas marcações do campo. Apesar dos tombos inacreditáveis, o jogo continuou firme até o apito final. O placar foi apertado, 3-2 para um dos times, mas acho que no final todo mundo queria mesmo era alguns analgésicos. Essa talvez seja uma das melhores pegadinhas já feitas na televisão brasileira. É difícil encontrar um brasileiro que não conheça a famosa pegadinha da caveira da moto. Uma pegadinha super antiga e simples, mas extremamente eficaz, que consistia em colocar uma caveira com a boca que se mexia, montada em uma motocicleta, onde o ator Gibi, com a sua voz rouca e assustadora, dava vida à caveira, deixando tudo ainda mais realista. E o cenário? Perfeito para um susto de arrepiar. Eles colocavam a moto para rodar na rua ao lado de um cemitério durante a noite, o que naturalmente aumentava ainda mais o clima de terror. Vocês aí, popozudas, voltem! Vamos passear no inferno! As reações das pessoas eram impagáveis. A maioria delas começava a correr como se não houvesse amanhã. Alguns até caíam e outros, totalmente em pânico, até tentavam se defender, como no caso de um morador de rua que, em desespero, jogou sua bebida para se proteger. As cenas renderam muitos risos para quem estava assistindo e a pegadinha ficou marcada na história da televisão brasileira. Os programas de pegadinhas japonesas são conhecidos por suas ideias excêntricas e muitas vezes exageradas, que garantem risadas e momentos inusitados. Um exemplo clássico dessas bizarrices é a pegadinha do bebedouro potente.
A brincadeira consiste em instalar um bebedouro que à primeira vista parece normal, mas surpreende quem tenta usá-lo ao liberar jatos de água com uma força absurda. A potência é tamanha que a água pode atingir até 7 metros de altura, tornando-se a tarefa de se hidratar completamente impossível. Nesta pegadinha ninguém está a salvo. Homens, mulheres, casais e até idosos que se aproximavam para aliviar a sede acabavam quase que tomando um banho por completo, enquanto a situação virava motivo de gargalhadas para os apresentadores do programa, que riam igual as bailarinas do Faustão. Essa é daquelas pegadinhas que poderiam facilmente levar uma pessoa com aracnofobia direto para o hospital. Criada pelo youtuber polonês Sylwester Wardega em 2013, a brincadeira é tão elaborada quanto assustadora. Os vários cenários eram montados com uma perfeição assustadora em locais estratégicos. Teias de aranhas gigantes e restos de vítimas simulavam um ataque recente de um monstro aracnídeo. Só de se depararem com essa cena bizarra, as pessoas que não sabiam da pegadinha já sentiam que algo estava terrivelmente errado. O ambiente sombrio e os detalhes macabros amplificavam ainda mais o clima de terror. Mas o verdadeiro clímax vinha logo em seguida. Um cachorro, vestido com uma fantasia incrivelmente realista de aranha gigante, surgia de repente correndo em direção às pessoas. O simples ato de vê-lo avançar, especialmente no escuro, transformava a experiência em um pesadelo digno de filme de terror. Embora a ideia de um cachorro fantasiado de aranha possa parecer engraçada e até fofa à luz do dia, naquele contexto de pânico absoluto, os participantes sequer tinham tempo de perceber o que realmente estava acontecendo. A única reação possível? Gritar e correr desesperadamente para salvar a própria pele. O vídeo fez muito sucesso, se tornando um fenômeno viral em vários países, acumulando milhares de visualizações. Retornando às famosas pegadinhas japonesas, temos outra que também se destacou e acabou sendo recriada em outros países, incluindo o Brasil. A icônica pegadinha do dinossauro. A premissa era simples, mas extremamente eficaz. Alguém vestia uma fantasia incrivelmente realista de dinossauro e saía assustando pessoas desavisadas. Mesmo sabendo que os dinossauros foram extintos há milhões de anos, a combinação de uma fantasia tão bem feita com o fator surpresa fazia com que os participantes da brincadeira reagissem instintivamente e saíssem correndo, deixando a lógica de lado. O humorista Luiz Henrique decidiu fazer uma pegadinha um tanto quanto embaraçosa, testando os limites do inusitado com uma ideia no mínimo curiosa e surpreendente. Em uma praia movimentada, ele resolveu fingir ser um vendedor de água, mas com um detalhe que certamente chamaria a atenção de todos. Colocou um pepino gigantesco dentro de sua sunga. O objetivo? Observar as reações das pessoas ao notarem o volume nada convencional e ver até onde a situação incomum poderia ir. Com o pepino colocado dentro da sunga de maneira estratégica, Luiz se aproxima dos banhistas, oferecendo sua água de forma amigável e logo em seguida tentava pedir uma informação como se nada estivesse fora do normal. Tô daqui não, tá ligado? Eu tô passada, chocada. Obrigado a vocês, amiga. Puta. As reações das pessoas eram hilárias e incrivelmente espontâneas. Algumas ficavam visivelmente espantadas, tentando esconder o olhar curioso e sem conseguir disfarçar o que estavam vendo. Tinha quem ficasse completamente incrédula, não acreditando no que estava acontecendo diante dos seus olhos, e até aquelas que, sem conseguir se conter, chamavam a atenção da amiga para dar uma olhadinha mais atenta no detalhe inusitado, trocando olhares de surpresa. E outra vez temos que voltar a mencionar o icônico Toninho Tornado novamente, que está marcado no coração dos brasileiros pelas suas brincadeiras e apelidos. Nesta pegadinha, Toninho, se passando por um representante de um mercado, abordava alguns homens com uma amostra de leite fermentado, oferecendo para experimentarem o produto. Sem desconfiar de nada, os caras aceitavam a amostra, confiando na sua postura de vendedor. Mas logo depois, a situação tomava um rumo completamente inesperado. Segurança. Pera, que foi? Calma. Calma. Por que você tá correndo? Não, pera. Tá gostoso? Tomar, não? Não, pode. Toninho começava a sair correndo e, em pânico, avisava que o segurança estava a caminho.
deixando os homens completamente confusos e assustados, mostrando que, na verdade, ele não trabalhava no mercado e que estavam violando os produtos. Isso fazia os clientes correrem junto com ele. Usar banheiro químico já é por si só uma experiência que muitos preferem evitar, mas os japoneses levaram isso a um nível completamente novo, criando uma pegadinha que, com certeza, traumatizou as pessoas que tiveram que participar disso. Em um truque no mínimo sádico, uma emissora japonesa armou um banheiro químico com um mecanismo surpreendente. O chão do banheiro era móvel, e no momento exato em que a pessoa estava lá dentro, com as calças abaixadas e em plena necessidade, o piso subia de repente, como se fosse um elevador. A reação das vítimas da pegadinha era de dar dó. Elas não só se assustavam com o movimento inesperado, como ainda ficavam sem calças em uma situação extremamente constrangedora na frente de outras pessoas. Mas a pegadinha não para por aí. Para deixar tudo ainda mais humilhante, eles montaram outra versão desse banheiro, desta vez na praia. Em vez de subir, o banheiro químico puxava a pessoa por meio de uma prancha em direção ao mar. Imagine o terror de uma pessoa sem saber o que está acontecendo sendo arrastada para o mar enquanto ainda tenta recuperar sua dignidade. Para os japoneses, parece que a diversão não está apenas em assustar, mas em causar a maior humilhação possível. Quando você está disposto a fazer uma pegadinha, você corre alguns riscos, como alguém se irritar e tentar fazer algo contra você. Mas agora, imagine uma pegadinha dar errado e simplesmente te fazer ser preso e repercutir no país inteiro. O youtuber Gelson Albuquerque, junto com Matheus Kleber, Wesley Meirelles, um adolescente de 17 anos, estava gravando uma pegadinha usando os icônicos figurinos da série La Casa de Papel. A ideia era realizar algumas interações em frente ao presídio, mas o que parecia ser uma brincadeira inofensiva rapidamente se transformou em um grande problema. O grupo entrou no estacionamento do local, o que gerou desconfiança por parte dos agentes penitenciários. Eles acreditavam que o movimento era uma tentativa de resgatar presos. A confusão foi imediata. O grupo foi detido e passou a noite na cadeia, sofrendo uma pressão imensa, além de relatos preocupantes sobre a postura dos oficiais. No dia seguinte, eles foram levados à audiência de custódia e, embora tenham sido liberados sob fiança no valor de 15 mil, sendo 5 mil para cada um. O caso gerou uma grande repercussão. Essa pegadinha, que começou como uma tentativa de entretenimento, acabou colocando os envolvidos em uma situação complicada diante da lei, além das fortes críticas que o youtuber recebeu por parte da mídia depois. Talvez essa seja uma das pegadinhas com consequências mais sérias que já aconteceu, e certamente serve de alerta para quem trabalha fazendo esse tipo de conteúdo e muitas vezes se desafia a querer ir cada vez mais além. Você cinéfilo provavelmente se lembra daquela famosa cena de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, quando uma enorme rocha começa a rolar em direção ao herói, forçando-o a correr para salvar a própria vida. Pois bem, parece que os japoneses assistiram a essa sequência e pensaram: que tal fazer uma pegadinha inspirada nela? E foi exatamente o que fizeram. Em uma dessas pegadinhas, eles fizeram uma rocha gigante ou uma bola de neve rolar em direção às pessoas desprevenidas que caminhavam tranquilamente. O truque estava em fazer as rochas parecerem pesadas e assustadoras, mas sem causar nenhum dano real aos participantes, ao menos fisicamente. É impressão minha, ou as pegadinhas do Japão só vão ficando cada vez mais exageradas? A ideia de parar o tempo já passou pela cabeça de muita gente, e quem não gostaria de ter esse superpoder, não é mesmo? Bem, uma pegadinha libanesa fez as pessoas vivenciarem exatamente essa sensação, e o resultado foi hilário. O cenário? Um café comum, onde todos estavam tranquilamente aproveitando seu momento. De repente, tudo ao redor simplesmente congelava, como se o tempo tivesse parado por completo. As reações das pessoas eram hilárias, onde a maioria ficava parada, completamente atônita, sem entender o que estava acontecendo, tentando processar a situação. Em um momento da pegadinha, um dos atores se ajoelhou para pedir a namorada em casamento, e todos ao redor ficaram estáticos, como se o tempo tivesse de fato parado. Um homem que estava assistindo a cena e não sabia que era uma pegadinha,
também ficou imobilizado, parecendo até ser um dos atores, sem saber o que fazer, sem conseguir reagir. Quando a brincadeira finalmente foi revelada, todos puderam respirar aliviados e, claro, dar boas risadas. Mas por alguns minutos, as vítimas dessa pegadinha sentiram na pele o que seria viver em um mundo onde o tempo poderia ser controlado. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.